Olá, hoje nós vamos falar sobre a qualidade da prece. Conta-se uma história que um padre jesuíta no século XVIII, ele começou a percorrer a costa brasileira atrás das populações litorâneas para poder pregar, para poder passar a sua religião, a doutrina que ele acreditava. E ele chegou numa determinada cidade e ele começou a perceber que aquela população era muito simples e eles não sabiam rezar o Pai Nosso. E ele perguntou: como é que vocês oram? Aí eles responderam: a gente pede a Deus paz, força, que Ele nos dê tranquilidade para a gente poder ter comida para caçar, energia para caçar. E o padre respondeu: não está certo, você é obrigado, você tem que rezar a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos deixou. E aí ele passou vários dias tentando ensinar aquele povo da oração do Pai Nosso. E ele continuou a viagem, certo que tinha feito a parte dele e que a população tinha entendido o seu recado. Passaram-se alguns meses, ele voltando da sua viagem, passa novamente aquela cidadezinha, e os habitantes daquele local, quando viram que o padre estava chegando, ficaram extremamente contentes. Por quê? Porque eles tinham esquecido como rezava o Pai Nosso. E na medida que o barco ia chegando e a aflição deles ia aumentando, eles começaram a gritar: padre, 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 que bom que o senhor veio. Nós não sabemos, esquecemos como rezar o Pai Nosso. Só que na euforia deles, eles não perceberam que eles começaram a caminhar sobre as águas. E o padre, vendo aquela cena, conclui que não importava se eles conheciam a oração do Pai Nosso ou não. O importante era a fé que eles tinham, a fé que os ajudava dia a dia a vencer seus obstáculos. Qualidade da prece. Muitas vezes nós acreditamos que falar muito, orar muito, é o suficiente para que nós possamos realmente ter uma boa qualidade dessa prece. Mas será que é isso que realmente acontece? Será que a quantidade de palavras é que fazem com que ela seja melhor ou pior? Será que se eu fizer uma oração contínua, rezar várias e várias vezes, será que é isso que vai me fazer alcançar as minhas solicitações? Não, não é assim que funciona. Entendamos uma coisa: entre nós e Deus, objeto sempre da nossa oração, existe uma distância espiritual elevadíssima. Nós estamos ainda dentro desse planeta de provas e expiações, segundo numa escala de 5 de evolução, muito afastados daquilo que Deus acredita e espera que nós façamos. Ainda estamos muito distantes dele. A nossa separação espiritual, em termos de progressão, é infinita. Infinita. Mas isso não quer dizer que Deus esteja distante de nós. Que por mais que nós tenhamos essa distância em relação a Deus, nós conseguimos alcançá-lo apenas com uma oração. Não é uma oração qualquer. Tem que ser uma oração sincera. Tem que ser uma oração honesta. E através dessa oração, porque quando a gente ora, normalmente a gente está pedindo, está agradecendo, está louvando. Nós temos que falar a Deus, mesmo que seja por pensamentos, aquilo que a gente realmente quer, aquilo que a gente realmente sente. E Deus, que conhece a fundo cada um de nós, que observa as nossas atitudes, conhece os nossos pensamentos. Sim, Ele conhece os nossos pensamentos. O Salmo diz que antes que qualquer palavra saia da nossa boca, Deus já sabe o que a gente quer. Mas se Deus tem esse poder, e tem mesmo, por que nós temos que orar? Por que nós temos que externar as nossas dúvidas, nossos medos, nossas inseguranças, fazer os nossos pedidos, se Ele já sabe o que a gente quer? Porque Deus quer que nós sejamos humildes, que através da oração a gente exerce a humildade de pedir. Pedir a Deus pela saúde, pedir a Deus pela tranquilidade, pedir a Deus por paz,
pedir a Deus por um bom emprego, pedir a Deus que nos ajude a entender tudo o que acontece em nossa vida. O ato de pedir, a atitude de humildade sincera, encurtará o caminho, a distância que existe entre nós e Deus. Se forma assim uma ligação direta com o nosso Criador. Forma assim um caminho seguro para conseguirmos aquilo que a gente quer. Mas talvez alguns dirão: então tudo que eu pedi a Deus com sinceridade, com honestidade, com humildade, eu vou conseguir? Não. Imagina se todos nós agíssemos assim, fizéssemos os nossos pedidos e nós conseguíssemos tudo. Não acontece assim. O que acontece é que Deus ouve sim os nossos pedidos, as nossas preces, as nossas solicitações, mas Ele só vai nos dar aquilo que for bom para nós. É sim, somente aquilo que for bom para nós. Porque muitas vezes nós pedimos coisas que não vai nos fazer bem. Nós temos apenas uma dimensão do dia de hoje, da nossa materialidade, mas Deus vê todas as nossas encarnações. Muitas vezes a gente pode pedir a Deus que nos livre de um problema, que nos livre de uma prova, que nos livre de uma expiação. E Ele não fará isso, porque Ele sabe que isso é necessário, é importante que nós passemos por essas dificuldades, que nós passemos por esses problemas, porque é só assim nós vamos evoluir. Só assim nós vamos nos reparar. Só assim nós vamos conseguir efetivamente evoluir. Então, quando nós fizermos a nossa oração de forma sincera, acreditando que Deus é todo poder, que toda misericórdia é todo amor, e não acontecer aquilo que a gente quer, que nós tenhamos também o desejo de agradecer a esse mestre querido, esse pai querido, pedindo sim forças para entender os momentos que a gente está passando. Porque Deus está no comando de todas as coisas. Porque Deus sabe o que é melhor para todos nós. Por isso, que a nossa oração também seja de louvor, que a nossa oração também seja de agradecimento, porque é uma forma de a gente reconhecer as bênçãos, as maravilhas que Deus coloca em nossa vida. Nós reclamamos demais, e Deus tem que ser eterno paciente. A gente reclama demais mesmo. E quando as coisas acontecem em nossa vida, quando nós nos sentimos em paz, realizados, quando nós estamos conseguindo que a nossa vida seja uma vida de harmonia, na maioria das vezes, a gente esquece de agradecer a Deus por essas enormes bênçãos que acontecem na nossa vida. Agradeçamos sempre, oremos sempre. O Evangelho nos diz: orai e vigiai sempre. É importante, através da oração, entrarmos em sintonia com o nosso Pai de amor. E através dessa oração nós vamos nos sentir fortalecidos. Por isso, quando a gente acordar, quando o dia raiar amanhã, quando nós tivermos plena consciência que nós estamos novamente encarnados, com mais um dia, com mais uma missão, agradeçamos a Deus. Agradeçamos a Deus por a oportunidade da vida. E pedimos a Ele força, coragem, determinação, para que a gente nunca esqueça de louvá-lo, que a gente nunca esqueça de agradecê-lo, que a gente nunca esqueça de bendizê-lo nas alegrias e nas tristezas.
A oração tem que ser parte fundamental na nossa vida. Fiquemos todos assim com o nosso Pai, com Deus, com o nosso Criador. Sabemos que Ele está sempre conosco. Que assim seja.